tudo bem? Olá, boa tarde. Bom, gente, obrigada pelo convite, então, em falar com vocês. Eu vou, então, projetar minha tela aqui, uma apresentação, contar um pouquinho da história da Tarpon, e depois a gente aproveita o Rafael para entender um pouquinho a estratégia e um pouco da carteira, e depois a gente abre para vocês aí focarem onde for melhor para a análise de vocês. E aí, por favor, vão interrompendo, fazendo pergunta. Pode ser assim, turma? Claro, pode ser assim. Acho que é mais fácil, porque aí vai dando, aonde vocês tiverem dúvidas e tal, a gente pode ir parando e respondendo, tá? Perfeito. Legal. Bom, pessoal, então a Tarpon foi fundada em 2002, completamos aí 18 anos de história, então uma das gestoras independentes aí mais experientes do Brasil. Ao longo desses 18 anos, além dos investimentos em bolsa, a gente se envolveu ativamente na gestão de uma série de companhias, e essa experiência moldou muito da nossa visão e filosofia de investimentos hoje. Então, a gente costuma ser bem profundo nas teses, né, ter um olhar bem empresarial e de sócio mesmo das companhias, e a gente costuma ter, historicamente, posições que a gente chama fora do radar. Então, às vezes, uma companhia que não tem um sell side cobrindo, ou que o mercado, por algum motivo, está ignorando, às vezes a gente acha que nesse tipo de oportunidade a simetria de informação ajuda. Então, outra característica importante, desde o início, o time e o sócio sempre foram os maiores investidores dos próprios fundos. Então, a gente participa de todos os investimentos, lado a lado com os investidores. Vou contar um pouquinho da história para contexto e vocês entenderem onde a gente está hoje, tá? Então, a Tarpon foi fundada em 2002 pelo Zeca Magalhães, como uma gestora 100% focada em bolsa, uma visão de longo prazo, independente. O fundo já nasceu D60, numa época que os fundos eram D+3, D+4, e sempre com essa visão de compor capital ao longo do tempo. A partir de 2006, a gente começou a complementar a estratégia de bolsa com alguns investimentos de private equity. Então, nesse momento, a gente tinha um veículo híbrido que fazia as duas estratégias dentro do mesmo fundo. Nesse momento, a base, né, de investidores da Tarpon migrou para basicamente investidores institucionais estrangeiros. Então, fundo de pensão canadense, endowment de universidade, fundo soberano, esse foi o grosso do passivo da Tarpon até o passado mais recente. Durante esse período, acho que vale citar, a gente cofundou a Ômega Geração, hoje uma companhia listada, cofundou a Brasil Agro, liderou o IPO da Arezzo e da Direcional, junto com as famílias, além dos investimentos também só de bolsa. A partir de 2013, a gente decidiu focar mais na gestão de empresas e foi deixando de ter um portfólio de bolsa, então aqui o foco era mais no private equity mesmo. Mas ali em 2016, a gente sentindo falta de ter essa estratégia de bolsa dentro de casa, muito do que a Tarpon fez de 2002 a 2012, a gente relançou dentro de casa como uma unidade de negócio com um time dedicado, antes o time era compartilhado, né, porque era uma estratégia só. Então, a gente relançou com um time dedicado a essa estratégia de bolsa dentro de casa com o Tarpon GT, que é o fundo que está na plataforma da XP hoje, essa linha laranja. Com o fechamento de capital da Tarpon no ano passado, a gente passou por uma reestruturação de futuro, como a gente queria operar daqui para frente, e a gente decidiu operar com o que a gente chama de um ecossistema de gestoras. Então, hoje a gente dividiu os assuntos. Tem uma gestora com sua sociedade, time 100% dedicada à bolsa, e surgiram ali outros investimentos com focos específicos e times específicos também para tocar os investimentos de private equity e venture capital. Aí não sei se tem alguma dúvida aqui por enquanto. Então, né, o que você comentou aí que a Tarpon ela foi uma empresa de capital aberto, né, ela abriu capital e recentemente fechou, né? Quando ela abriu capital, foi mais focada para levantar capital ali para a área de private equity, seria isso? Então, Rafael, isso aí foi em 2007 que a gente fez o IPO da empresa, tá?
E, na verdade, a gente captou, foram 450 milhões de reais, 100% primária, e para investir tanto nos fundos de public equity quanto de private, entendeu? Na época, a gente tinha uma estrutura que a gente alocava 75% para public e 25% para private. Era um fundo chamado Tarpon All Equities. Então, na verdade, foi captar recurso, né, para alocar nos fundos da Tarpon, né? Então, alocou tanto em public quanto em private à época, sabe? É porque era um fundo só, Rafael, que fazia os dois, entendeu? Então, foi para esse fundo. Aí, nessa altura, só tinha um fundo fechado, seria isso, não tinha fundo aberto. O fundo da Tarpon, ele parou de ser distribuído no Brasil, esse fundo de bolsa, em 2006, 2007. Aí ele já era um fundo fechado mesmo. Então, o fundo, né, captava essencialmente à época, né, fundos soberanos, né, os grandes clientes eram fundos soberanos nesse fundo de híbrido, né, que era public e private. E aí a gente fez esse aumento de capital na própria gestora, e aí, enfim, tinha um capital que não resgatava nunca, que era o capital do IPO, né? Isso aí, em 2008, ajudou muito a gente durante a crise, né? Durante a crise, a gente não teve resgate em nenhum momento, a gente só teve captações, e basicamente era o capital próprio sendo alocado nos fundos. Renato, pode continuar, eu acho. Oi, Renato. Então, esse fundo ele tinha um prazo longo também, mais parecido com o Private Equity também, né, Rafael? Para conseguir fazer essas duas. Exato. Então, hoje a gente está operando dessa maneira. E falando um pouco mais da Tarpon Capital, aqui onde acho que a gente conecta mais, tem 3 principais sócios. Então, Zeca Magalhães, fundador da Tarpon, ele é o CIO. O Rafael, que está aqui com a gente, é o Portfólio Manager do Tarpon GST, e o Caio Leukovics é Portfólio Manager de uma estratégia que chama Tarpon Arro. Essa ainda não está na XP, mas em breve a gente deve conversar com vocês sobre ela também. Então, como eu comentei, além de décadas dos sócios como investidores de bolsa, eles também se envolveram aí ativamente com as companhias, seja via conselho ou executivo, e essa experiência moldou muito da nossa visão, como eu falei, de ter esse olhar empresarial de sócio mesmo das companhias. E aí tem um time de investimentos e de suporte que já trabalha junto há bastante tempo. Como eu comentei com vocês também, hoje a gente está gerindo cerca de 850 milhões, sendo que 35% é proprietário dos sócios e do time, unido a um passivo ali ainda grande de family office e high net worth, e um passivo que tem crescido bastante também, como eu comentei, quando a gente fez essa reestruturação, a gente também voltou a se aproximar do investidor local, firmou parceria com algumas plataformas, e é um passivo que tem crescido bastante. Aí queria passar a bola para o Rafael contar um pouquinho para vocês da estratégia, se não tiver mais nenhuma dúvida até aqui. Ok, acho que pode continuar aí, Rafael. Beleza. A ideia aqui é passar um pouco a filosofia de investimento, né? Então, assim, eu entrei na Tarpon em 2006 e fiquei até 2012, né, numa primeira fase. Basicamente, a gente sempre é uma casa, né, de ter uma tradição de olhar empresas, né, que sempre estão abaixo do radar, né, são empresas mais mal cobertas. Então, vocês vão ver mais para frente, nossa carteira tem bastante empresa que, né, tem sobreposição muito baixa com o resto do mercado, porque a gente olha os investimentos através desse diagrama, e esse diagrama ele tenta deixar claro o que a gente busca, né, quando a gente olha oportunidades. Então, se você me perguntasse qual que é a empresa ideal para se comprar, é a boa e barata, né, uma empresa de qualidade num preço bom. Então, você conseguir essa combinação, em geral, são bons investimentos.
A gente também, ao longo do tempo, né, percebeu a importância de ter pontos de inflexão, né, que são eventos corporativos que são capazes, né, de produzir retorno absoluto, e isso ajuda na composição do fundo ao longo do tempo. Então, quando você olha o fundo nesses anos, né, muitos dos anos houveram, né, eventos corporativos que ajudaram bastante a performance. E a gente tem, cada vez mais, também exercitado uma consistência top-down, que é tentar olhar, né, para as principais tendências ou dinâmicas setoriais e saber se a gente está posicionado com a visão que a gente tem sobre as perspectivas. Então, a gente discute muito a questão macro e micro, né, de cada um dos setores e ver se a gente consegue se posicionar bem dada aquela visão, né? Pode passar. Quando a gente fala de qualidade de negócio, né, a gente usa 5 fatores para pontuar todas as empresas negociadas no Brasil. Então, basicamente, a gente olha através desses 5 critérios ou fatores: retorno sobre capital. E retorno sobre capital, o motivo principal é que se você não precisa contar apenas com o mercado, né, você pode, ao longo do tempo, compor valor, né? Então, você pode não ter a ação subindo, mas se você está numa empresa que realoca capital e tem retorno, o valor, né, o valor dos ativos vai se valorizar, então você vai produzir riqueza, né? A alocação de capital é produção de riqueza, então você sempre tem que buscar formas de compor capital ao longo do tempo. Retorno ao longo de ciclos é um bom indicador, né, de dinâmica competitiva. Tem uma série de outros, né, benefícios quando se tem esse indicador, né, saudável. Previsibilidade, a gente é minoritário, né, em nossos investimentos, então a gente gosta de ter previsibilidade. Então a gente desenvolveu uma ferramenta que faz uma pequena regressão com todos os resultados das empresas e a gente consegue atribuir um grau de expectativa por resultado. A gente gosta de crescimento, né? A gente está num país, né, tudo bem que tem aí a turma aí, né, sempre querendo bagunçar o coreto, né, o dólar 5,60 e tal, mas a gente tem um país que tem vários segmentos a serem desenvolvidos, então tem um crescimento orgânico, tem crescimento inorgânico, que a gente pode absorver valor, né, através de crescimento. Se Brasília deixar, né, às vezes a gente fica um pouco refém, mas enfim. E por último, a gente tem estrutura de capital. A gente prefere empresas não alavancadas, a maior parte das empresas são empresas de capital de caixa líquido, a gente prefere não arriscar na estrutura de capital, que às vezes o custo é alto, né, num país como o nosso, com estabilidade e histórico de custo de capital alto, né. Quando a gente fala de valuation, a gente olha também 4 indicadores, né, a gente olha nossas empresas através de fluxo de caixa, múltiplo de negociação, tira implícita. A gente tem alguns indicadores antecedentes que a gente usa para acompanhar o desenvolvimento das teses, né? Então, tem várias teses que a gente consegue acompanhar através de indicadores antecedentes. E, por último, a gente, dada a estrutura que a gente tem de capital, de alinhamento, composição, a gente tem uma visão de longo prazo e uma capacidade de ter, né, posições bastante distintas aí. Então, basicamente, quando a gente olha o investimento, a gente está olhando essas 2 perspectivas, né? Pode passar. A gente hoje tem 2 produtos, né, o Tarpon GT e o Tarpon Arro. O GT é o fundo que eu sou o gestor desde 2013, então o fundo tem um histórico um pouco mais longo. Ele é focado em small e mid caps, então esse é um fundo que quando atingir R$1 bilhão a gente vai fechar. Hoje ele está com 450 milhões, mais ou menos, e a gente acha que, enfim, devemos atingir a capacidade rapidamente, né? E a ideia dele é compor capital, né? Então
basicamente, de novo, capital proprietário é relevante, né, na estratégia, e por a gente vai manter nesse universo de investimento. A história mostra que fundos de small cap muito grandes no Brasil não deu certo, então a gente vai limitar ele a R$1 bilhão. O Tarpon é um fundo aí para mid large cap, ele é maior, né, o capacity dele é R$4 bilhões. Hoje ele tem 180 milhões de estratégia, ele está no começo do período de captação, ele foi lançado há 1 ano atrás, e os dois fundos são hoje, né, D30 2,20. Essa é a história do GT aí ao longo desses... Ele está indo para o 8º ano, né, então, ao longo do tempo, né, a gente gerou um alfa de quase 12% ao ano. Eu costumo dizer que o intra-ano é bem mais animado que o número fechadinho aí que a gente viu no ano passado. Então, é um fundo que tem uma volatilidade que é natural da classe de ativo, né? Então, de tempos em tempos dá uma chacoalhadinha, mas ao longo do tempo produzir um bom resultado, né? Fala, Rafael. Rafael, você falando aí de volatilidade, né? E como é um fundo muito focado em small e mid caps, eu acho que até por isso também que você tem um capacity menor, é porque tem menos liquidez e por isso pode causar mais volatilidade, né? Isso em teoria. Na prática, o que aconteceu esse ano durante essa crise que os fundos de small caps tiveram menos volatilidade que os de large caps? Esse é um ano bem atípico, né, Rafael? Uma ótima pergunta, assim. É porque a gente teve muito fluxo passivo esse ano, né? E a maior parte de ativos que não estão no índice, eles ficaram fora desse fluxo, entendeu? Então, eu tendo a crer que esse ano a gente teve menos volatilidade porque a gente estava com menos exposição a investidor estrangeiro, que foi o cara que mais vendeu ação esse ano, entendeu? Então, a gente ficou meio fora da bagunça do fluxo do gringo, entendeu? Mas esse ano está bem atípico, assim, a gente está menos volátil que fundos que, né, primam por qualidade, liquidez, então bem mais voláteis que nós. Eu acho que a principal, no nosso fundo, né, são duas hipóteses que eu tenho, né? Uma é que a gente está fora de um fluxo que foi muito volátil no ano, né, não está, né, tão diretamente exposto. E segundo, que a gente tem muita empresa caixa líquida, então o market cap acaba oscilando menos, né? Porque se você pega uma empresa muito alavancada, né, todo o ajuste de custo de capital vai para o market cap, né? E quando você está muito alavancado, o market cap acaba sendo muito mais volátil, né, do que quando você tem menos alavancagem. Então, eu acho que são esses dois fatores, Rafael, mas é difícil afirmar categoricamente, né? Mas eu acho que são esses dois fatores. Como as empresas estavam tentando se recuperar de uma crise, elas estavam mais enxutas, né? Menos alavancadas e tudo mais, então acho que... mas assim, eu não invisto na Petrobras, né? Mas o preço do petróleo durante a crise foi um negócio... Né? Você pensar em preço de petróleo negativo naquele vencimento de maio, se eu não me engano, foi realmente a soma de todos os medos, né? Então, a gente não estava nessa bagunça, não, né? Então, eu acho que teve vários fatores, tá? Então, esses choques externos, em geral, né, o índice de small cap é mais vinculado à economia doméstica do que commodities, né? Então, Vale, Petrobras principalmente, acabou ficando exposta também com uma dinâmica que foi bem dura durante o auge, né, da crise do Covid, né? Então, acredito que isso seja um fator também. Viu, Rafael? Mas aí só para pontuar, né? Porque hoje quem olha o histórico do fundo, né, o histórico recente, e até dentro da classificação de risco da XP, né, está sendo colocado, né, com um nível de risco menor do que outros fundos que investem em large cap.
Isso talvez seja não. Ou não. Eu acho que a gente tem que entender o Tarpon como um fundo com risco um pouco mais alto. Então, ele tem, né? Ele pode ter, sabe, Rafael, o histórico dele não é tão volátil, mas ele é bom estar preparado para uma certa volatilidade, entendeu? Eu acho que a cabeça certa é a cabeça que você está mesmo, entendeu? Porque ele pode ter volatilidade, sim. Agora, a volatilidade é mais na precificação dos ativos, entendeu? Porque a iliquidez, ela deixa a precificação dos ativos menos... ela é menos perfeita, vamos dizer assim, entendeu? Qualquer movimento, a precificação ela é mais difícil, né? Uma liquidez muito alta, ela dá mais transparência, né, para a precificação dos ativos. Mas o histórico do fundo é que ele é um pouco menos volátil mesmo, entendeu? Eu acho que é pelos motivos que eu te falei também, entendeu? Acaba que algumas das nossas empresas têm baixíssima alavancagem e a gente acaba também ficando fora. A gente tem algumas commodities, são poucas commodities que a gente opera, então essa volatilidade acaba sendo menor. Ok. Mas a precificação é mais difícil mesmo, aí seu ponto é perfeito. A precificação ela é mais complicada mesmo, de small cap, não tem cura isso aí, entendeu? Comprou, acende uma vela, não, tô brincando, mas o curto prazo ele pode ser bastante volátil. Brincadeira, né? É que o curtíssimo prazo. Sem dúvida, né? Tem que ter um foco de longo prazo, né? Eu acho que todo investidor de ações tem que ter um foco de longo prazo. Eu acho que talvez de small e mid caps e até onde, né, a gente vai, acho que avançar aí dentro da estratégia de vocês, mas somente na estratégia de vocês que, pelo que eu estou entendendo, busca toda uma mudança na empresa, um crescimento da empresa, a pessoa tem que ter paciência, né? É algo para longo prazo mesmo. Não adianta ficar pirada aí na volatilidade. No dia a dia. É isso aí. Tá bom. Vamos passar para a próxima. Hoje a carteira ela tem, né, a principal participação em empresa do setor do agro, que está indo muito bem esse ano, né? O setor do agro, a gente está tendo aí margens, né, acima da média histórica, muito acima da média histórica. Então, a Kepler, ela basicamente faz, né, armazenagem de grãos em silos metálicos, e ela está indo muito bem, tanto a empresa quanto o setor. A segunda maior posição é uma empresa também de infraestrutura. Ela tem 2 portos, Rio Grande e Salvador, 2 portos de container, né? Além disso, ela presta um serviço em portos de atracagem, né? Então, quando você chega com um navio grande, você precisa fazer de rebocadores, né, para fazer a manobra, né, no porto, e ele é a maior empresa de rebocadores do Brasil. A empresa está indo muito bem esse ano, muito bem mesmo. Depois a gente tem um grupo de empresas que a gente considera mais defensivas, né, que são empresas assim, setor de utilities, né? Então tem, por exemplo, a Alupar, que é uma empresa de transmissão de energia, que é uma empresa excepcional, que a gente tem desde 2016. Essa é uma empresa que em 2, 3 anos possivelmente não vai estar mais na carteira, porque, enfim, é uma empresa que é uma proxy de bond, né? Ela não tem atividade, quer dizer, ela não tem exposição para atividade econômica, né? A gente tem também Sanepar há muitos anos, que é uma empresa de saneamento do Paraná, cuja exposição para atividade econômica é muito baixa também. E aí a gente tem algumas empresas, né, que a gente chama que são as empresas de beta, né, que são empresas que são expostas à economia real, à atividade econômica. E aí a gente tem Trisul, que é uma incorporadora aqui da cidade de São Paulo, que vai muito bem, a gente é acionista há bastante tempo. A gente tem também a Tegmo, que é uma empresa de transporte de veículos novos, que vai muito bem também. E a gente tem Arcos Dourados, que é a master franqueada do McDonald's no Brasil. E, enfim, é um bem menos discricionário, né, do que tanto, né, veículos quanto
apartamentos, então ela faz uma boa composição aí com as nossas empresas de atividade econômica, né, atividade real. Pode passar. Rafael, Você tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Quantos papéis estão na carteira? Hoje a gente tem 10 papéis na carteira. A gente tem Qual 10 que é o prazo papéis. médio de investimento que vocês têm nas empresas? A mais antiga Então, tem quanto tempo? Puxa, a mais antiga, deixa eu ver aqui. Bom, se considerar... Mas são investimentos normalmente considerados de longo... A Tegma está desde o início do fundo. Por exemplo, ela já foi 30% do fundo, já foi 5%, hoje ela está com 6% do fundo. A Tegma está desde que começou o fundo. A Kepler também. A Kepler, a gente investe nela desde 2013, 2012, 2013. Então, assim, o que a gente faz, Natália, a gente tem umas 30 empresas que a gente acompanha bem de perto, e essas empresas, de tempos em tempos, dão oportunidade para a gente comprar. Então, o que a gente tem feito é usar, né, o ciclo das empresas e o ciclo dos negócios para fazer posições nessas empresas. Mas, assim, eu te diria que é de 3 a 5 anos aí a média de ficar a posição na carteira, tá? Então, assim, geralmente é o prazo que você tem, né? Quando você compra uma empresa, você tem que ter uma visão diferente do mercado. Você tem que olhar para uma empresa e falar, pô, o que o mercado está precificando não faz sentido, né? Eu acho que vale mais. Em geral, demora 2, 3 anos para a sua tese se materializar, né? Então, geralmente, quando a gente faz... Geralmente não. Toda vez que a gente faz um investimento, a gente escreve uma tese de investimento, né? Uma tese... Por que você está investindo naquela empresa, e a gente lista os principais pontos que a gente entende que a nossa visão é diferente da visão, vamos dizer, do consenso, de uma média de mercado. Então, para desinvestir de uma empresa, basicamente, a gente tem 3 motivos, né, usando essa mesma ferramenta, né? Ou a empresa, né, tem uma valorização a ponto da gente conseguir, né, realizar o investimento, né, e aí a margem de segurança diminuiu bastante, a gente realiza o investimento, ou existe aí essa é a parte boa, né, quando uma empresa bate o seu preço-alvo, vamos dizer assim, ou a sua melhor estimativa, ou quando uma empresa tem um desvio relevante em relação à tese, e isso pode ser um motivo também. Então, assim, você comprou a empresa pensando que ela ia seguir num caminho, ela tem um desvio grande de rota, né, de estratégia, e aí isso também é motivo da gente desinvestir, ou a gente encontra um ativo que tem um retorno com um risco equivalente melhor. Então, esses são, vamos dizer, motivos que fazem a gente investir ou desinvestir de uma empresa. Legal, porque quando a gente fala em investimento... Não, sim. Quando a gente fala em investimento em ações, normalmente a gente fala no longo prazo, e no caso das gestoras é um prazo longo ainda maior, né? No caso de vocês é um prazo bem extenso. O nosso é bastante extenso, mas eu costumo dizer, né, tem estratégias e estratégias. Eu acho que, assim, o importante é conhecer a estratégia de cada um dos fundos e ver o que você pode esperar e aonde você se sente confortável de investir. O nosso fundo, a gente, apesar de ter saído um pouco de moda, mas de fato, a gente se sente sócio das empresas que a gente investe. Então, assim, estamos lá para o bem e para o mal, momentos difíceis, momentos bons. Então, a Trisul, a primeira vez que a gente investiu foi em 2009, naquela antes de eu sair da Tarco. Então, pô, eu acompanho a empresa faz 11 anos, né? Teve momentos bons, momentos melhores. Então, assim, a gente, de fato, quando compra, a gente se vê como sócio dessas empresas. Acho que esse tem que ser o pensamento, realmente, né? Você tem que... E tem que ter a questão da tese, do investimento, né? A gente não teve essa ideia, né? Infelizmente. Quem fala muito sobre isso é o Kahneman, que escreveu aquele livro Thinking Fast and Slow. Ele fala, olha, escreva tudo que você pensa antes de você começar a investir. Ele fala especificamente de investimento.
porque depois que você compra, né, uma empresa, um ativo, você começa a virar torcedor, né? Você começa a querer a distorcer um pouco a realidade, né, para refletir a sua visão. Então, a gente mantém essas teses, e a gente já teve alguns desinvestimentos que foram desvios de tese, entendeu? E não importa se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro, o desvio de tese é suficiente para a gente desinvestir. Rafael, e também vocês costumavam ou costumam ainda ser bem ativos dentro da empresa, né? Vi que vocês participaram de vários conselhos. Vocês continuam tendo esse ativismo grande? Não, então, Rafael, a gente diminuiu bastante, tá? Hoje a gente tem uma empresa, na verdade, diretamente a gente diminuiu. Então, hoje, por exemplo, a gente só tem uma empresa que a gente tem conselho, que é a Kepler, porque é uma posição grande do fundo, e a gente tem feito indicações em algumas das empresas, né? Então, assim, a gente tem feito, por exemplo, na Trisul, a gente apoiou um board member, na Sanepar, a gente também tem um board member que a gente apoiou a eleição, mas eles não são vinculados. A Kepler é a única que a gente tem, de fato, governança, por ser uma empresa menor, e a gente tem uma posição maior hoje lá nela, tá? Mas é uma exceção, tá? A intenção nossa é indicar conselheiros que possam contribuir com as empresas, como foi na Trisul e foi na Sanepar também. Mas essa experiência que vocês tiveram também como private equity, tudo, vocês tentam trazer um pouco disso para enxergar ali as empresas que têm alguma coisa para mudar dentro, algum turnaround para fazer, algo que vocês enxergam que vai trazer valor para ela no longo prazo e que pode trazer um bom retorno. Então, Rafael, a gente contribui bastante, né? A maior parte dessas empresas a gente discute estratégia e resultado, assim, com bastante profundidade, né? Até uma troca que a gente tem com os gestores, né? Os diretores das empresas. Então, a gente entende que pode contribuir, mas, assim, não é parte das teses que a gente vai ir lá e mudar o negócio, entendeu? Isso não é parte de tese, entendeu? A gente pode até ver alguém que possa fazer esse movimento, mas a gente não vai fazer, entendeu? Porque, pô, a gestão de um fundo já dá trabalho bastante, entendeu? Ir lá e tudo quando você está de fora é mais fácil do que de fato é, entendeu? Essa é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Então, quem está de fora acha que tudo dá para fazer, melhorar, resolver, e dentro da empresa, geralmente, os desafios são bem maiores, entendeu? Então, assim, a gente apoia, mas a gente não se envolve. A Kepler é uma exceção pelo tamanho e pelo desenvolvimento, mas é uma exceção mesmo. A Kepler, ela passou por um período de recuperação judicial, né? Ela não chegou para a RJ, não. Ela quase foi, mas isso foi em 2004, 2005, tá, Rafael? Porque teve um CEO que fez uma fábrica nova em Campo Grande, né? Ela dobrou a capacidade e logo em seguida teve uma crise no setor e ele ficou muito alavancado, entendeu? Então, não chegou aí para a RJ, ela teve uma conversão de dívida em equity por parte dos bancos e desde então a empresa tem resultados muito bons, gera muito caixa. Ela tem gerado muito caixa. É um setor que está indo muito bem. Possivelmente, né, na carteira, é a empresa que vai ter o melhor resultado disparado esse ano. Legal. Mais alguma coisa? Vamos lá, Rê. Posso perguntar aqui rapidinho, Rafael? Claro. No momento vocês estão com muito caixa? Não, estamos com 2,5% de caixa. A gente geralmente anda com pouco caixa, tá, Cláudio? A gente está hoje, para te responder exato, a gente está com 1,8%. Entendi. E opção, vocês compram? Put? Muito raramente, Cláudio. Só quando a gente tem uma posição... Primeiro que essas empresas dessas que a gente está vendo aí, eu acho que as duas únicas que têm opção é a Lupar e a Sanepar, né? Então, as outras empresas nem opção têm, né? Para você ter opção, a Bolsa tem que aprovar, né, a emissão de opção, né? E tem que ter uma liquidez mínima. Então, as outras empresas nem opção têm.
Então, assim, raramente, a última vez que a gente operou foi uma empresa que a gente gostava, e ela tinha um evento que era a renovação de um contrato que eu fiquei meio preocupado na renovação. E aí eu fiz um colchão de put, mas faz bastante tempo essa operação. Desde então a gente não tem tido em nenhuma não tem usado a opção, não. Entendi. Obrigado. Imagina. Pode passar, Rê. Essa é uma matriz, né, que mostra retorno e correlação, né? A gente tem, né, o segundo melhor retorno e a menor correlação de todos os fundos, um pouco por conta dessas características que a gente falou antes. Então, isso aqui é consequência, né, da estratégia de investimento, né, causa, né? E quando olha a volatilidade também, tá? Se você olhar, né, no segundo quadro, né, a gente também tem a terceira menor volatilidade, e, de novo, isso aqui é uma coisa que é em função da estratégia de investimento, e tem sido esse o caso há bastante tempo, a volatilidade do fundo ser menor, né, apesar das questões que a gente conversou há pouco sobre... Só destacar o prazo aqui, que apesar, né, da gente no início ter falado sobre, no momento da crise, das small caps, mas aqui a gente está olhando um retorno mais longo de 36 meses, né, que é o mínimo que a gente olha. Então, mesmo não nessa janela específica, mas nos últimos 3 anos, o fundo está aí realmente com a volatilidade, a correlação bem abaixo da média. Isso aí. Então, acho que é isso, né, Rê? É isso. Tem um pouquinho do Tarpon Larro, mas ainda não está na XP. Eu acho que a gente depois, quando eu estiver disponível, vou marcar uma nova conversa com vocês para apresentar o gestor e o fundo em mais detalhes. É isso aí. Não, legal. Mas, Rafael, falando só um pouco aí de macro, né, o que vocês estão enxergando aí desse cenário todo conturbado que a gente está, né, ainda de coronavírus, que ainda está trazendo riscos ainda de novos lockdowns, o cenário fiscal, e até assim, vocês enxergam que pode vir ainda uma crise de tudo isso, uma crise financeira, e isso pode afetar mais a Bolsa, ou vocês ficam mais tranquilos ainda? Como vocês estão enxergando isso? Então, Rafael, a gente acha que hoje o principal assunto, né, que tem feito preço no Brasil é política, não é corona, tá? Então, assim, a gente tem... A nossa maior preocupação hoje é com essas indefinições, né, sobre a política econômica, né? Então, a gente tem visto muito ruído vindo lá de Brasília, né, esse final de semana especialmente, né? Segunda, houve, né, suspeitas, a gente tem o Guedes Day hoje, mas felizmente não tivemos. Mas a gente acha que esse casamento, né, pouco convencional entre o liberal, né, econômico, e o conservador de costumes é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo. Se você pegar a Bolsa Brasileira em dólares, né, o EWZ, a gente é a pior bolsa do mundo hoje, né? Então, a gente acha que esse é o maior fator de risco hoje, né, para a Bolsa, tá? E em relação ao corona, a gente acha que aqui no Brasil, né, a dinâmica tem melhorado bastante. Acho que a gente entrar, né, na estação mais quente também deve ajudar aí nesse processo de redução. A gente teve muito pouco, né, se você pegar né, o número de casos, né, de infecção respiratória esse ano foi muito baixo, então a gente acha que deu uma estabilizada cedo para comemorar, mas quando a gente olha, por exemplo, para a Argentina, a gente acha a dinâmica da Argentina bem pior, né? A Argentina optou, né, por um lockdown muito cedo, né, e de fato a gente acredita que essa imunidade de rebanho é um fator que vai né, contribuir, né, com a redução de casos. Então, por exemplo, hoje, esses países que foram muito
intensos, né, no lockdown pré-início de contágio, vão pagar uma conta alta. A Argentina é o maior exemplo disso, tá? Então, assim, a gente continua acompanhando os dados, a gente tem visto, né, setores performando de forma muito diferente, então tá bastante assim, interessante, né, para quem gosta de acompanhar os setores. Então, assim, o setor do agro, né, tá, assim, a turma, bom, vocês devem, é que Marília não tem tanto grão, né, Marília tem mais, eu não sei qual que é a cultura que prevalece na região de vocês, mas não tem muito grão, né, tinha muito gado um tempo atrás, né, mas... mais gado, já teve muito café, mas diminuiu bastante, mas ainda tem uma região forte ali em Garça, região ali de café, tem um pouco de amendoim, melancia, mas são culturas menores, né? Melancia eu não conheço muito os econômicos, mas o soja e milho, assim, é a safra de ouro, né, que a turma está chamando esse ano, né, então a gente investe em algumas, a gente tem um investimento pequeno numa empresa chamada Brasil Agro, né, esse ano o lucro por hectare, né, da cultura de soja é um negócio, assim, escandaloso de bom. Então, assim, esse é um setor que está indo muito bem. O setor de construção civil, apesar, né, desse agito na curva de juros, né, que tem pressionado um pouco o setor na bolsa, o setor, do ponto de vista operacional, está indo muito bem também. A gente tem 2 investimentos no setor, um é isso, o outro é uma posição que a gente está montando agora, não posso falar, mas a gente tem visto, assim, um resultado muito bom. Varejo, que depende de fluxo, né, o varejo de shopping, se você pegar agregadamente, né, shoppings, bancos, né, e o setor educacional são os 3 piores setores da bolsa, né. Bancos é um caso à parte, mas shoppings e educação dependem muito de fluxo de pessoas. Existe um question mark grande, né, sobre a recuperação desses setores. Então, a gente tem uma posição pequena no setor de educação, através da Edux, mas continua bastante confuso. Então, eu acho, Rafael, que assim, a dinâmica setorial, né, nesse ambiente de pandemia também, ele é um componente, às vezes, até mais relevante que a própria pandemia. A gente tem uma empresa também de setor de autopeças que é muito dependente de reposição. Assim, a receita da empresa não para de subir, porque o transporte público está muito pouco, né? Assim, o transporte público é um dos principais vetores, né, de transmissão. Então, tem muita gente utilizando automóveis. Então, assim, a demanda por peças de reposição está em níveis muito maiores que pré-crise. Então, essas mudanças, né, material de construção está um negócio, assim, sabe? A gente tem também um investimento pequeno numa empresa que produz PVC, assim, tá um negócio muito, muito, muito quente. Então, assim, essas são as dinâmicas que quando a gente fala sobre indicadores antecedentes, análise top-down, que a gente considera empresas geralmente muito descontadas, né, e que vão, na nossa visão, sair muito fortalecidas da crise, né. Então, eu acho que essa dinâmica setorial que é importante entender a exposição de cada uma das empresas, a forma como está lidando com a crise, né. Então, a gente está vendo muito mais setorialmente do que de uma forma agregada, tá, Rafael? Sem dúvida, tem tido diferenças muito grandes entre setores, entre empresas, né? Você vê empresas aí na bolsa andando muito bem, outras desmoronando, né? Tem tido muita... Então, assim, o setor, né? Quando você fala de setor, né, agregado da economia, o setor que está mais performando, que vai ganhar mais share, é o agronegócio. O agronegócio esse ano deve ir para quase 30% do PIB, né? Porque, de fato, ele se beneficia dessa bagunça que está hoje, né? Essa questão, né, da incerteza política acaba refletindo no dólar. O dólar gera, né, renda para quem produz commodity, né? Então eles são beneficiados. Agora, o subsetor que está se performando muito bem, no Brasil tem pouco, mas lá fora tem bastante, é o varejo eletrônico, né? Esse é um varejo que está ganhando share em cima do varejo físico, né? Então,
as grandes performances da Bolsa, né, quando você olha o índice, né, são empresas de comércio eletrônico que, de fato, eu tenho dúvidas, sinceramente, se a intensidade de adoção, né, dessa tecnologia no Brasil vai ser tão rápida quanto foi na Europa e nos Estados Unidos. Mas se for, é um ganho de share assim, absurdo que eles estão tendo em relação ao varejo físico, né? E aí também parte disso explica a performance ruim dos shoppings, né? Porque existe aí, pelo menos, né, o que o mercado entende hoje, não sei se é certo ou se é errado, é que parte do fluxo dos shoppings, né, vai ser perdido de forma relevante pós a pandemia, entendeu? Então é uma mudança de tendência que meio que independe de a economia estar melhorando ou piorando, né? Então, eu tenho minhas dúvidas, Rafael, eu tenho minhas dúvidas, mas dito isso, eu não tenho shopping, né? Eu tenho dúvida, mas não compro. Gestor, quando você fala pro cara, o cara tá em dúvida, você comprou ou vendeu, não fiz nada, então você tá na torcida, entendeu? Então aqui eu tô na torcida narrando, mas eu uma hora, se tiver um pouco de clareza, eu gostaria até de fazer posição, mas hoje é bem difícil a visibilidade, né, de como vai ser essa recuperação. Você falou também do setor de construção e falou de PVC. Eu lembrei que na conversa estava tendo com um cliente que na verdade, o marido trabalha no setor de construção, né, e estava me falando que ele está bem preocupado por causa da inflação dos insumos da construção. Um deles, o PVC, diz que disparou, cobre, imagino que tá também parte de revestimentos e tudo que também dispararam, né, e isso não pode trazer um problema para as construtoras, porque foi até um alerta que ela levantou, falou, pô, né, as obras foram vendidas lá com preço fechado, eles estão preocupados, porque aumentou um monte o custo, e como é que vai ficar? É verdade. Então, assim, eu acho, Rafael, que esse é um custo que eu acho que vai ser temporário, ele não vai ser permanente, né, porque tinha muita utilização de capacidade baixa, né, então PVC, por exemplo, a Braskem, né, a Unipar, os grandes produtores estão reativando, né, os turnos, então a oferta vai voltar um patamar, vai ter importação, então isso equaliza. Aço, né, o aço eu acho que também vai ficar por um bom tempo aí em níveis altos, mas eu acho que está tendo um excesso de preço que eu acho que isso aí não vai ser continuado, né? Agora, tem que entender a formação de custo, né, do empreendimento médio. Então, no caso da Trisul, o custo, né, de obra é 40% do valor de venda. Então, assim, eles estão vendo um aumento, né, de forma agregada de 10%, né, no custo. É até um pouco menos, mas vamos botar 10% para simplificar. Ou seja, eles precisariam fazer um reajuste de preço de 4% para ficar nominalmente, né, em reais constantes, tá? Eu conversei com eles semana passada, eles têm hoje 5 estandes de vendas, e um dos estandes eles já fizeram esse reajuste de preço, os outros 4 ainda não. Então, pode ser que isso pressione um pouco a margem, porque ele falou, cara, não está no nível de venda, numa velocidade de venda suficientemente alta para a gente virar a tabela, entendeu? Então, assim, eles estão sendo mais cautelosos, mas o impacto de margem é 4%, que no caso da Trisul não é tão alto, tá? Então, assim, tem que olhar a margem, né? Então, empresa com margem menor vai sofrer mais e tem que ver a dinâmica de preço nos mercados que tá atuando, né? Certo, então, essa também é uma dúvida que eu fico bastante aqui, né, olhando sem a gente ter a profundidade do assunto, né, a questão da inflação, né, que, por um lado, a gente vê tudo que é economista, gestor, falando que não, a inflação vai continuar super controlada, é temporário, não é, né, e ao mesmo tempo a gente vê tudo falando que tudo subiu um monte o preço, né, então realmente vocês enxergam que muito essa parte de insumo, que vai ser realmente temporário, deve se ajustar de novo. A parte que não é temporária é o dólar, né? O dólar não é temporário, mas exceto o dólar, todo o resto é temporário, entendeu? Então, e tem um componente, né, de inflação que é muito relevante, que é mão de obra, que a gente, com esses níveis de desemprego,
não traz essa pressão inflacionária que é muito relevante, que é salário, né? Então, assim, o IGPM, né? A gente acha que o IGPM esse ano deve aí buscar quase 18 no final do ano, que é bastante, entendeu? É bastante, está 16, mas a gente acha que deve buscar para 18. E a grande dúvida hoje é quanto que isso vai contaminar o IPCA, né? O IPCA continua mais controlado, mas parte disso deve migrar para o IPCA, né? Então, mas aí eu acho que essa questão do IGPM tem que olhar, né, negócio a negócio. Então, você pega, por exemplo, laje corporativa e shoppings, né, eles têm contratos que são reajustados por IGPM. Nossa visão é que a chance de ter esses contratos ajustados, né, na pé da letra do contrato é muito baixa, entendeu? Porque tem vacância, a turma tá saindo de um período super duro, né, de fechamento, então a gente acha que em shoppings é baixo. Agora, por exemplo, a Alupar, 35% da receita da Alupar é IGPM, né, é o índice de correção IGPM, essa aí é automática. A Alupar a gente acha que vai ter aí, ano que vem, um ano muito bom mesmo, entendeu? Então, essa questão de inflação tem que entender dinâmica, né, setorial de novo, né, shoppings e lajes corporativas vai ser de um jeito, setor de transmissão é automático, e o dólar veio para ficar se continuar essa bagunça política, né? Quando você olha indicadores, né, de sub ou sobrevalorização, o real está super desvalorizado, né? Tudo indica que assim, a gente está muito desvalorizado, e a principal explicação até agora parece ser política econômica e, enfim, a política mesmo, né? Que, pelo que tudo indica, não vai se resolver tão cedo. Então, continuar vendo muita volatilidade. Tem essa aí, essa aí vai ter volatilidade. Assim. Hoje vai ter, né? Hoje vai ter um jantar, né, do Guedes com o Maia, vão tirar foto juntos e tal, mas vai ser a estrada vai ter bastante buraco na estrada. Rafael, você vai falar, Rafa? Pode falar. Eu ia perguntar se você tinha alguma pergunta. Pode falar aí, Cláudio. Não foi mal. Mas, então, Rafael, você tem posição em dólar? Vocês têm? Não, a gente não compra moeda, mas a gente tem, por exemplo, a Wilson, né? A Wilson, 100% do EBITDA dela em dólar. Mas então, tem até empresa em dólar? Como assim? Vocês têm empresa americana? Não, a gente tem empresa cotada em dólar, que é a Arcos Dourados, né? Ela é listada em Nova York, mas o que importa é o business, que é o Brasil, né? Então, pode ser cotado em dólar, no que vai, né? O que gera, né? Resultado, né? Ao longo do tempo é a moeda funcional, né? Que é real, entendeu? Então, o que a gente tem de proteção de dólar é a Wilson e Kepler, porque está no setor que o dólar é gerador de renda, né? No agronegócio. Quantos por cento? Você não pode... Quantos por cento está isso aí, mais ou menos? As duas juntas, eu te diria que é mais ou menos 40%, mais ou menos, das duas. São as duas maiores posições do fundo, é bastante. Top. São as duas maiores posições do fundo, Mas, assim, isso aí em small caps também ela não guarda uma correlação tão perfeita quanto deveria, entendeu? Então, a Wilson, por exemplo, na crise do corona, ela chegou a cair 30%, entendeu? Sendo que o dólar está subindo 40%. Ou seja, ela teve um de-rating de quase 60%, porque eu costumo dizer, antes dela ser dolarizada, ela é uma small cap, entendeu? Então, não funcionou muito bem como proteção, assim como... Não funciona. No curtíssimo prazo, não, entendeu? Agora, no longo prazo, óbvio que funciona, entendeu? Em reais, pra você ter uma ideia, né? É que não, a gente olha em dólar a empresa, mas se você olhar em reais, o EBITDA da Wilson no segundo tri subiu 56%. Entendi. Porque o dólar é 40%, entendeu? Em dólar subiu 12%, 13%, entendeu? Mas no curtíssimo prazo ela não guarda relação, não, tá, Cláudia? Não, entendi. Não pode comprar como hedge, não, porque vai dar raiva. Entendeu? Não, entendi. Não dá certo, não. Não, tranquilo.
Não dá certo não, é isso aí. Tá bom. Bom, acho que eu queria agradecer, então, a presença de vocês, né? Agradecer aí por terem aceitado o nosso convite. Né? Imagina. É muito bom aí conhecer um pouco mais de vocês. E, bom, se tiver mais alguma consideração final aí para falar para a gente. Acho que é isso, Rafael. A gente tem o canal da Renata aí, né, que é a nossa pessoa de relações com investidores, então a gente também é bem acessível, então se tiver alguma dúvida também, em geral, minha agenda é acessível. Eu gosto, né, de ter bastante janela aberta, então se precisar falar, tiver alguma consideração, também pode coordenar com a Renata. Vou mandar para vocês também essa apresentação e vou colocar vocês também na nossa distribuição, para vocês receberem as lâminas, eventuais cartas, comunicações. E também, que nem o Rafael falou, estamos super à disposição, surgiu dúvida de cliente, fiquem super à vontade para me acessar ali na minha assinatura, tem inclusive meu WhatsApp, qualquer dúvida, estamos super à disposição. Tá ok, agradeço aí a disponibilidade. E a gente fica à espera agora do próximo fundo também. A gente vai conversar sobre ele. Pode deixar. Gente. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.